Eu descobri a física um pouco antes de entrar no ensino médio. Minha irmã é mais velha que eu e ela já estava no ensino médio e tinha os cadernos de física lá dela. E eu descobri que tinha como, então, juntar duas coisas que eu gostava muito, que era ciência e matemática, de uma forma muito próxima, muito próxima. E isso foi uma das primeiras coisas que me motivaram realmente a estudar física. Foi essa conexão entre a ciência, que eu via que era biologia e química, que eu já achava muito massa, e essa coisa de a matemática muito junta com a ciência. Então a física proporcionava a união de dois campos que eu sempre fui muito apaixonado. Bom, quando eu estava no ensino médio e descobri que tinha como cursar física no ensino médio através do meu professor, de física, que perguntou para mim o que é que eu queria fazer, eu disse a ele que eu queria fazer engenharia mecânica. Por quê? Porque engenharia mecânica dava dinheiro. Como eu sabia disso? A minha mãe é empregada doméstica, ela trabalhava na casa de um cara que ele era engenheiro mecânico e eu, desde pequeno, via que ele tinha muitas condições. Então o filho dele sempre teve tudo, tinha um PlayStation, tinha um Nintendo 64 com 4 controles, tinha uma casa enorme. Bom, tinha tudo que eu queria ter e queria dar para minha mãe, por exemplo, e que minha mãe queria dar para mim, obviamente. Ou seja, conforto e tranquilidade, digamos assim. Bom, então, como é que eu poderia alcançar isso? Fazendo engenharia mecânica. Ou qualquer outra engenharia, mas as outras engenharias não me chamavam muita atenção, talvez porque eu tive logo contato com a física, que foi a parte da mecânica. Então eu decidi fazer mecânica, porque eu tinha um pouco de física ali, tinha alguma coisa a ver, Acho que foi isso a relação que eu fiz. Aí, só que depois dessa conversa com o meu professor no ensino médio, e ele me falou, me perguntou na verdade, você sabia que tem como fazer física na universidade? Aí eu disse, sério? Tem como estudar física? Ele disse, tem como estudar física. Eu juro, eu não sabia disso. E aí quando ele falou isso simplesmente foi... Quando ele falou que tinha como, eu simplesmente abandonei qualquer outra hipótese. Decidi a partir daquele momento que o curso que eu ia fazer era física. Eu nunca parei para pensar, eu acho que eu não vou fazer física. Eu nunca fiz isso, no ensino médio, pelo menos. E eu acho que, talvez, por outros problemas, mas que eu lembre, eu nunca pensei, vou desistir de estudar física. E aí, quando finalmente eu estava decidido que ia fazer física, eu descobri que ainda tinha que decidir entre licenciatura ou bacharelado, E eu recordando nas minhas memórias o que eu gostava bastante de fazer, eu sempre percebi que eu gostei muito de ensinar, porque eu gostava de aprender e gostava de mostrar o que eu tinha aprendido. Então eu gostava de, pessoal, tem isso aqui. Falava com os meninos mais novos, eu falava mesmo com meus colegas quando eles estavam com dificuldades. Então eu gostava de ensinar. E aí a minha irmã, novamente, ela entrou na faculdade, mas primeiro que eu, E ela foi fazer licenciatura em matemática. E aí eu tive mais um estímulo também para poder fazer a licenciatura. Mas além disso, teve uma coisa que passou pela minha cabeça, porque as pessoas diziam que o curso de bacharelado ele não dava retorno financeiro assim quando você terminava a graduação. Então eu não sabia que tinha mestrado, doutorado, essas coisas, que tinha bolsa. Então eu disse, então eu tenho que fazer logo a licenciatura, porque eu vou ter condições financeiras, talvez depois eu faça o bacharelado. Essa foi, na verdade, e eu vou fazer o bacharelado depois, enquanto eu estiver dando aula, já recebendo remuneração pelo meu trabalho como professor. Essa foi a minha ideia. E aí eu entrei na licenciatura. Só que à medida que o curso foi andando, eu fui percebendo que realmente o que eu queria fazer, porque eu descobri que tinha como pesquisar também, em História da Ciência, Filosofia da Ciência, Ensino de Física de modo geral, mas eu fui percebendo que, apesar de eu gostar muito dessa parte, eu sempre gostei muito, eu queria mesmo pesquisar em física, fazer o que a gente chamava de física pura. E aí eu comecei, no final da licenciatura, a procurar por algum professor que pudesse me orientar numa iniciação científica. Eu já estava no PIBID, que é um programa de iniciação docência da CAPES.
sendo que nenhum professor queria, né? Apesar de eu ter feito algumas disciplinas do bacharelado, como a relatividade especial, a relatividade geral e uma física matemática e outras disciplinas. Mas enfim, e aí nenhum queria e eu então estava meio que tinha que fazer o bacharelado para poder ter a minha iniciação científica e realmente me tornar um cientista. E aí eu estava decidido em fazer cosmologia, era a área que eu queria, porque ia juntar porque tinha uma relação com relatividade geral, que era o que eu amava, relatividade geral e relatividade especial. Então eu disse, não, então eu vou fazer cosmologia. Só que aí em 2018, quando eu entrei em bacharelado, que eu conheci o instituto e descobri que eu tinha como ser orientado por um professor do instituto, eu conhecia quase na mesma época o Farinaldo. Eu acho que nessa época também ele estava chegando no Brasil. E aí foi meio que, às vezes eu fico pensando que as coisas acontecem de formas muito simples, assim, digamos, mas são meio, parece que tem alguma coisa realmente levando esse fluxo de informação, assim, de conhecimento. E aí eu conheci o Farinaldo, o professor Farinaldo, lá no Instituto, ele estava fazendo palestras, procurando alunos, e aí eu disse, pronto, é a minha oportunidade. E quando ele falou lá de astropartículas, que podia estudar partículas, que podia estudar relatividade geral também, que tinha que entender relatividade geral, na verdade, que você também tinha que estudar, saber mecânica quântica, essas coisas, eu disse, pronto, é isso que eu vou fazer. Eu acho que essa daí é uma das coisas que eu posso complementar de forma mais abrangente tudo o que eu quero, digamos assim. Quero estudar mecânica quântica, relatividade geral e também a própria cosmologia. E eu disse, pronto, eu vou fazer isso. E eu já estava decidido do que eu ia fazer. Eu decidi fazer astropartículas. E aí estudar matéria escura. Então eu comecei a ser orientado pelo professor Farinaldo. Foi 1 ano e meio de orientação. E eu fiz a minha monografia em formação de estrutura, em largas escalas. E entrei no mestrado para estudar já matéria escura já. E é isso que eu estou fazendo agora. Então, basicamente, eu estou fazendo realmente uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu consegui me encontrar, mas também, como eu gosto muito de compartilhar com os meus amigos, essa não é a única área da física que é extremamente interessante. Tem outras áreas que eu acho muito legal, como a informação quântica, a própria física estatística. Então, essas áreas de mecânica quântica fundamental, essas outras áreas, e até mesmo que eu tinha muito preconceito com matéria condensada, até mesmo isso depois que eu comecei a desenvolver mais, aprender mais sobre física de verdade, no final já da graduação, descobri que tinha que estudar tudo isso, tinha que estudar teoria quântica de campos e tudo mais. Eu disse, pô, no final das contas, não faz sentido realmente ter qualquer tipo de preconceito, e no final das contas essa área acabou se tornando também uma área muito interessante para mim. Então a física, ela tem espaço para todos os tipos de mentes, digamos assim, né? de vontades. Se você deseja estudar o micro na parte digamos assim, mais aplicada, um pouco menos fundamental, você pode estudar. Se você quiser fazer uma coisa que é mais fundamental, que vai na teoria, que envolve partículas, campos fundamentais, você também pode fazer. Se você quiser estudar o universo em largas escalas, você também pode fazer. Então, tem uma gama de possibilidade enorme. E você, no final das contas, ainda tem astrobiologia, né? Teve um momento que como não tinha ninguém no meu departamento que estudasse o que eu queria fazer exatamente, eu realmente cogitei em estudar astrobiologia, mas aí eu finalmente encontrei algo que eu realmente amava mesmo, assim, que queria fazer, enfim. E eu acho que é isso, eu acho que
Eu acho que a física ela tem espaço para muito tipo de pensamento, para muitos tipos de pensamento.